Olá, comunidade do futebol. Estamos começando mais um Análise Cast hoje com uma convidada muito especial, não é isso mesmo? Rafael Vieira, nosso co-host e grande profissional do futebol com vasta experiência. Hoje tem convidado especial aqui. Muito especial. É isso aí, o Análise Cast de hoje está muito especial porque a gente não só vai falar de análise de desempenho e mercado, mas a gente vai explorar as possibilidades de carreira no futebol de forma global. Vamos falar sobre o mercado internacional e as várias possibilidades que existem para você, analista, e para você, profissional de qualquer área. Afinal, o futebol, em sua essência, é global, é universal. Acho que a maior expressão de futebol, que é a Copa do Mundo, é, em sua essência, universal, né, Rafa? Então, acho que quando a gente fala de futebol, a gente tem que lembrar dessa interculturalidade, dessa grandeza que representa o futebol, inclusive geograficamente também. Olá, comunidade. Prazer novamente estar contigo aqui, Jorge. Hoje recebendo uma amiga muito especial, uma colega de trabalho e uma grande possibilidade aí para você, nosso aluno, ter conhecimento do que envolve o mercado e principalmente o mercado internacional. Então, a análise não é só olhar jogadores, não é só se debruçar em cima de jogos, é também ter um entendimento aí do universo do futebol, dos negócios, dos business e principalmente daquilo que a gente possa evoluir dentro da profissão, né? Não basta a gente pensar que sendo analista está suficiente. Não, nunca está suficiente. Suficiente é abrir barreiras, é quebrar paradigmas. Então, a nossa convidada hoje é uma pessoa que já quebrou paradigmas, né? É uma mulher que trabalha no futebol masculino, né? E isso não pode ser de forma alguma algo que seja estranho para nós. Pelo contrário, é motivo de orgulho. Então, a gente recebe hoje a Camila Prando, né? Seja bem-vinda e para um bate-papo aí bem descontraído e a gente consiga aí explorar tudo que envolve o mercado do futebol. Olá, pessoal. Futebol interativo na figura do Jorge, Rafael, obrigada pelo convite. É um prazer enorme. O Jorge eu já conheço há bons anos, Rafa também, colega de trabalho. E como você bem colocou, são quebras de paradigma e uma luta constante diária que é o que acaba nos motivando, independentemente da situação. Então, um grande prazer estar aqui com vocês. Top, top. Vamos começar, Camila, pelo histórico esportivo. Qual é a tua história com o futebol? A minha história é longa. Resumidamente, bom, natural de Bragança Paulista, interior de São Paulo, então tive a honra, o privilégio de quase nascer dentro do estádio Nabi Abichedi, até porque minha mãe frequentava o estádio até ali na fase final, né, da gravidez. Eu tenho um pai que é muito torcedor do Bragantino e bom, acho que todo mundo daquela época, né? A gente tem um histórico muito bacana do final ali dos anos 90 com o Braga. E essa paixão não poderia ter sido diferente, né? Porque eu lembro bem quando criança, ouvia meu pai assistindo os jogos, ou ouvindo pela rádio, né? Então, enfim, é uma cidade que até hoje, com a aquisição aí do Red Bull Bragantino, não é uma SAF, mas é uma empresa, né? Eu acho que isso impulsionou, obviamente, a cidade. Mas eu fui embora do Brasil muito cedo, muito jovem, né? Com 9 anos. Então, eu mudei para a Suécia com a família. Então, eu me considero uma brasileira europeia, né? Até porque eu fiz o caminho inverso dos nossos demais colegas, né? Eu nasci aqui, cresci um pouquinho, fui para fora, mas eu me formei como pessoa, né? Como profissional na Europa. Legal. E aí eu comecei a jogar futebol, já com os meus 9 para 10 anos na Suécia, que sempre teve uma cultura muito forte no futebol feminino, né? Em termos de investimento, em termos de estrutura, competitividade, igualdade de gênero. Então eu cresci, eu tive o privilégio de crescer numa sociedade onde ser mulher nunca foi diferente, seja para praticar o futebol ou trabalhar com futebol. Legal. E uma curiosidade, nesse período que tu ficou fora, depois dos 9 anos, até a vida adulta, no início da vida adulta, né? Como é que foi os teus laços com o futebol brasileiro? Tu sempre ficou
olhando, assistindo seleção, procurando o teu time do coração? Como é que foi isso aí? Então, quando criança, eu ouvia mais pela rádio, através do meu pai ou TV na época, né? Pai e avô. Lá na Suécia, eu já tinha uma convicção de que eu queria jogar bola, porque eu jogava basicamente escondido na escola no Brasil, porque eu fazia balé. E não era bem visto na época uma menina, uma mocinha, jogar futebol. Mocinha, menina, tinha que dançar balé, né? E como eu sempre me considerei uma pessoa bem ousada, né, no bom sentido de ir pra cima, de enfrentar e de gostar de desafio, eu lembro que eu fiz contato com o time do bairro que a gente morava, que tinha ali tem uma história tradicional no futebol sueco. Não vou nem ficar falando o nome aqui, porque os nomes suecos são um pouquinho complicados. Eu gostaria de ouvir. Järla IF. O nome do meu primeiro clube. Entendi, Erla e F. É isso aí, ó, pronunciou direitinho. Então, eu fiz um contato para conseguir um teste. Não falava sueco. Como é que eu fiz o contato? Eu fiz um bem bolado ali de inglês com sueco, português. Só sei que o cara me entendeu, eu fui e passei no teste, né? E foi lá que tudo começou, em 2004. E na época eu jogava meio que não era... Aqui no Brasil a gente tem um terrão, né? Ou você tem futebol de rua, que é asfalto. Lá é um campo, que eu não sei nem explicar, que é uma terra misturada com areia, misturada com pedrinhas. Sim. Que é muito comum na Escandinávia, né? Então, eu pude, né, numa idade muito, muito jovem, ter um certo destaque. E eu jogava bem mesmo, pode não parecer hoje, mas eu jogava bem, obviamente que fui progredindo, depois eu acabei jogando no Hammarby, que é um dos maiores clubes da Suécia, né? E que tem uma estrutura maravilhosa. Também joguei no AIK, que foi inclusive onde eu tive minha primeira lesão muito séria, né, do joelho. Isso já profissional, já tava... Eu me profissionalizei e lesionei, Rafa. Entendi. Então eu não pude concretizar o sonho de me tornar uma jogadora profissional, de chegar nos níveis que eu almejava, obviamente, né? Mas aí, nesse tempo todo, o que eu fazia? Eu sempre assistia a seleção. Eu acompanhava muito o futebol local e o futebol europeu. Por quê? Por conta do fuso horário, e ainda era tão jovem, né? E não tinha transmissão, então não tinha nem como acompanhar o futebol brasileiro. Era informações esporádicas pela internet, que também na época não era das melhores, né? Então eu sempre fui buscando algum tipo de ligação. E jogando ao mesmo tempo. Então foi assim que eu fui mantendo, né? E aí... chegou num ponto, né, que depois das lesões eu não recuperei, não voltei no mesmo nível. Eu tive, sim, uma aparência na seleção sub-20 brasileira, fui chamada para um período de treinamento em São José dos Campos, faz muito tempo, e foi depois da lesão também, mas eu sentia que não ia mais, né, uma dor no joelho, né, um ligamento cruzado, menisco, judia. Você tem, e ainda mais naquela época... Também? Então, acho que... Estamos 100% aqui. Menisco também? Cruzado. Eu tenho cruzado e menisco. Ixi, olha só. Mas eu acho que a medicina, obviamente, que também evoluiu bastante, mas a gente tinha vários tipos de dificuldade na época que hoje já ou não existem ou melhoraram, né? E aí eu tive um incentivo muito forte de seguir nos estudos, né? Pra me capacitar. Na época a Marta jogava na Suécia também, então eu tive um bate-papo com ela e eu nunca me esqueço de quando ela me falou que eu tinha uma grande vantagem, porque eu falava sueco fluente, depois, né, de tantos anos ali, óbvio. Eu falava o inglês fluente, eu tinha cidadania europeia, porque eu cheguei lá como italiana, depois eu adquiri a sueca. Então eu tinha oportunidades de estudo que um estrangeiro não teria naquela época. Então eu tive acesso à universidade. E aí eu realmente entendi que eu deveria seguir por esse caminho, que eu não ia conseguir concretizar meu sonho dentro de campo. E aí foi quando realmente nasceu aquele sonho de conseguir fora de campo e no futebol masculino, que sempre foi a minha grande paixão. Não, legal. E desse final de carreira esportiva, início de carreira na formação acadêmica, em que área, assim, mais ou menos, tu entrou? Como é que foi esse processo? Rafa, assim como quando eu era criança eu queria ser astronauta, eu acho que eu já quis ser muita coisa louca, né? Louca no bom sentido quando criança. No futebol não foi diferente. Porque quando eu entrei nesse mundo, eu queria ser apresentadora, queria ser comentarista,
queria ser treinadora, eu queria ser agente, eu queria ser tudo. Entendi. Por último, que nasceu a vontade de me tornar uma executiva, de ir pro lado administrativo, o lado de gestão. Então, como é que eu conciliei isso, né? Eu pensei que era mais do que necessário eu ter uma formação acadêmica. Eu não gosto de trabalhar com plano B na minha vida, mas a gente precisa estar respaldado, né, em todas as frentes. Então eu pensei, eu preciso me formar, e aqui eu tenho a chance de me formar em uma das melhores universidades, que é a Universidade de Estocolmo, tá muito bem no ranking. E aí eu precisava conciliar, e foi quando eu aceitei meu primeiro trabalho no futebol, que foi na redação. E aí eu passei a escrever para Silly Season, que na época cobria 6 países, as principais ligas europeias, e aí o futebol dinamarquês, o futebol sueco e o holandês, além das 5 principais ligas. E aí eu comecei a me destacar porque a forma como eu soltava as notícias não era furo, por exemplo, de transferência. Eram notícias que naquela época interessaria o povo sueco que era apaixonado pelo futebol brasileiro, mas que não tinha acesso, porque o sueco entraria, por exemplo, num Globo Esporte ou algo do tipo, ele não teria uma tradução digna. Até porque acho que todo mundo lembra como era o Google Tradutor nessa época, né? E aí aquilo foi me trazendo uma perspectiva diferente, porque, por exemplo, eu lembro quando o PSV foi fazer um jogo treino contra o AIK. E eu descobri que eles estariam em Estocolmo, descobri o hotel deles e fui. Eu não era nada, não conhecia ninguém, ninguém me conhecia, mas eu tinha 2 coisas. Eu tinha, obviamente, os idiomas para me comunicar, e eu tinha a paixão, o interesse. Isso era a Copa da UEFA, Camila? Não, era um jogo treino que o PSV foi fazer em Estocolmo com o AIK. E eu descobri. E como eu trabalhava escrevendo, eu tinha que soltar alguma coisa. E na época eu tinha um jogador brasileiro no PSV, que agora eu me esqueci o nome. Mas eu consegui identificá-lo no lobby do hotel, me apresentei. E ele me deu atenção e ele me deu uma entrevista. E eu soltei. E isso, na época, foi uau. Porque ninguém da imprensa sueca conseguiu acesso ao PSV naquele momento. E uma curiosidade, né? Nessas tuas entrevistas, tu aprofundava questões táticas ou era só questão de divulgação de jogos, notícias? Mas Já tinha alguma coisa assim? Ou... Não aprofundava nas questões táticas porque isso veio depois. Sim. Mas eu me aprofundava na parte internacional e de relações. Por quê? Eu queria entender como um brasileiro foi parar na Holanda. Mercado, basicamente. Como foi parar na Holanda? Como é que ia jogar na Holanda? Agora você tá na Suécia. Fala inglês? adaptação. Entendeu? Então foi por um lado mais assim de humanas e relação. Bacana. E aí, obviamente, que eu acabei me destacando nessa parte, mas eu sou muito ativa, muito comunicativa. E aí eu fui buscando outras oportunidades e virei treinadora. Eu sou bastante curioso, vou te fazer mais uma pergunta de curiosidade. Claro. Nesse período final de carreira, né, como jogadora, né, onde tu tem um amadurecimento do teu jogo, tu consegue avaliar qual é o teu tipo de entendimento do jogo de futebol nesse momento? Assim, em termos de jogo mesmo, quando tu assistia uma partida ou tá mesmo jogando? Naquele momento, sim, obviamente, porque eu vinha do campo. Então, por exemplo, eu buscava geralmente jogadores que atuavam na minha exposição. Qual era? Eu era meia direita e cheguei a jogar como meia atacante também. Então, eu abordava essas pessoas por saber que a gente falaria o mesmo idioma de campo. E eu já tinha um entendimento na época que eu era mulher, que era um meio muito masculino. Sim. Então, eu precisava falar o mesmo idioma que o cara em termos de futebol. Pra não chegar tão cru ali na pergunta e na abordagem com ele. Exato. E aí existia um projeto, acho que ainda existe, o Samba Football Academy, que é feito por um sueco que fala português, que ele é casado com uma brasileira, um ex-jogador, Erik Johansson. E ele me convidou para fazer parte do projeto, que nós treinávamos meninos e meninas nas periferias de Estocolmo. Era um projeto para tirar esses jovens de um mau caminho, dar oportunidade, trazer o esporte, o futebol e principalmente a alegria do futebol brasileiro e o jogo bonito para eles. E eu fui treinadora dessas meninas e desses meninos de 9 aos 17 anos, né? Então, óbvio que é uma coisa de um nível muito iniciante, mas aquilo começou a abrir mais aí o meu olhar para essa parte técnica. Legal. E foi aí, Rafa e Jorge, que eu entendi que eu precisava tomar uma decisão. Eu parei de jogar. Eu vou atuar
Dentro ou fora de Ou campo? Que é a decisão que todo mundo passa. Foi naquele momento que tu tomou essa decisão? Foi. Depois de ter treinado as crianças, de ter feito parte desse projeto. E dentro dessa decisão pesou projeção de futuro, aquilo que tu tem mais vocação, o que pesou mais aí? Pesou 100% o fato de eu ver que não existia uma mulher treinadora de um time profissional masculino. Ponto. Hoje já tem, né? Hoje tem. Tem acho que Alemanha, duas, né? Então, quando você vê algo tão generalizado e tão realístico, você precisa ter a maturidade desde cedo para entender até onde você vai quebrar uma barreira com a idade que eu tinha na época, né? Então, eu entendi que essa decisão iria definir o rumo da minha vida, totalmente. E aí foi pra fora do campo, mais ligado ao mercado, business. Bem racional, então, né? Foi, Você porque... foi bem racional ali e falou, poxa, é um mercado muito restrito e, bom, qual a minha probabilidade de sucesso aqui comparada a outros caminhos que eu posso percorrer, né? Principalmente por não ter uma família envolvida no futebol, né? Então, assim, Sim. não sou filha de alguém da bola. Sem padrinho nem madrinha. Exato. Não tenho marido, namorado, parente, irmão, enfim, que é envolvido. Então, isso obviamente que ajuda, mas é óbvio que o mérito da pessoa que vai sustentar ou não. Só que a gente precisa entender que, eu lembro bem naquele momento, como eu tive um trauma muito forte que foram as lesões, isso vai junto, não adianta. Uhum. Então no meu caso, e eu sei de outros casos, de grandes amigos nossos aí, que você quer distância do campo porque vai te machucar estar perto e viver com a frustração de não ter conseguido alcançar o sonho. É legal que na nossa conversa a gente vai conseguindo juntar uns pontos assim e até orientando as pessoas que estão nos assistindo, né? Algumas coisas que me chamam muita atenção na tua fala. Primeiro, paixão por aquilo que tá fazendo, né? Futebol é realmente uma paixão na tua vida, deu pra perceber. Segundo, um foco total naquilo que tu quer, né? Sim. Tu decidiu com bastante antecedência que a tua projeção profissional seria no futebol masculino, né? Que tu quebraria esse paradigma. E terceiro é a força de vontade, né? Porque muita gente vem, orienta as pessoas, tem que ter força de vontade. Força de vontade. Tá, mas como que é essa força de vontade? Aqui tu já mostrou pra gente, né, Jorge, nesse início do papo, que não é só ter a força de vontade, é ter a força de vontade, aliada à paixão, aliada ao foco daquilo que você quer profissionalmente. Então isso eu acho muito bacana, então, da gente relatar. Agora vamos dar um salto aí na nossa conversa. E aí já aproximar mais da nossa realidade de análise aqui, principalmente das ferramentas. Então eu vou dar um pequeno relato aqui. Eu conheci a Camila através de uma ferramenta chamada Transfer Room, né? Que é uma ferramenta de mercado, de transferências, onde os clubes, né, nos clubes que eu 2 ou 3 clubes que eu passei, tinha ferramenta, eu tinha a possibilidade de fazer negócios entre clubes sem intermediários. E essa ferramenta me possibilitava isso. E ao mesmo tempo ela me dava a oportunidade de eu conhecer muitas pessoas nos eventos que ela fazia. Acho que era 2 ou 3 eventos por ano, né? Em diversos lugares do mundo. Então foi nesse universo que eu tive o prazer de receber a visita da Camila no Atlético Paranaense naquela época, que eu era o head scout do Atlético e ela foi visitar como fornecedora da ferramenta. E aí, né, o que abre na nossa cabeça, né? Muitas possibilidades de contatos, né? E aí tu começa a fazer reuniões, marca uma série de reuniões de clube a clube. E essa possibilidade, vamos tocar nesse assunto agora. O que tu pode nos falar aí desse período do Transfer Room aí na tua vida? Foi maravilhoso. Eu acho que não tem nada mais gratificante do que você fazer aquilo que você gosta e de você, nessa oportunidade, de conhecer a nata. Como assim? Eu tava cada dia da semana num clube diferente. E eu não tava no clube ali conhecendo, de repente, alguns departamentos e o campo. Não. Eu tava com o tomador de decisão, ou eu tava com o head de mercado, head scout, chief scout, seja lá, né, a nomenclatura dessa posição. E obviamente que por se tratar de uma ferramenta que envolve dados,
existe termos, obviamente, de confiabilidade. Então, eu juntava isso com a relação que eu tenho de mercado, com os executivos, os profissionais, os scouts, e tinha acesso aos departamentos de mercado desses clubes. Então, me foi apresentado através da empresa um universo verídico, né? O verdadeiro lado da bola. Os atores do processo. Montagem de elenco, como montar um elenco, quais estratégias. Eu tinha a oportunidade de ver os jogadores que seriam aproveitados, jogadores que tinha que negociar para ontem, na próxima janela. Porque além da ferramenta, cada encontro que eu fazia com os clubes, inclusive o nosso lá no Atlético Paranaense na época, a gente debatia situações de jogadores que de repente o clube não colocava na plataforma por uma questão de sigilo maior. Isso. Então o clube de repente não queria expor porque talvez causaria alguma situação com o jogador ou com o agente. Até de forma estratégica. De forma estratégica. E aí, pela confiança, Camila, você que está em todos os clubes, toda hora, se você souber de alguma situação compatível, pode compartilhar. Porque daí eu podia fazer o link entre os clubes, não sendo ali dentro. E isso gera o quê? Além da confiança, uma relação bacana de plataforma e também interpessoal. Porque quando o Rafa até fala essa questão de eliminar os intermediários, né? Eu sempre tomo cuidado com isso, até porque eu tenho muitos amigos aí intermediários, você também, e eles são essenciais sim para o mercado, faz parte, né, do trabalho. Mas a gente entende também que existe uma necessidade de você possibilitar o clube de falar direto com o clube ou com o agente que representa o atleta, sem também a opção de um intermediário. Porque existem aqueles que vão trabalhar em conjunto com os agentes, mas existem aqueles que o agente não conhece, o jogador não conhece, o clube não conhece, mas aparece ali no momento da negociação para tirar uma fatia. E é isso que a gente eliminava. Até porque, eu só te interromper, desculpa. Claro. A palavra eliminar realmente ela é um pouco forte. Não é o objetivo da ferramenta não é eliminar, é aproximar os clubes. Né? Então, de repente, algumas informações que tu precisa, tu consegue de uma forma mais direta. Vamos deixar sempre corrigido. Né? Fica melhor para a gente não ter o entendimento errado aí das pessoas que estão nos assistindo. Talvez até aumente o mercado, né? Porque você dá mais opção. Então, o clube, nesse caso agora, não necessariamente ele depende de alguém para conversar com outro. Ele tem uma plataforma que supostamente oferece esse ambiente seguro, confidencial, para que eles negociem, né? Claro. Mas isso não exclui, como vocês mencionaram, a possibilidade de que negócios sejam feitos também por meio desses profissionais que ao longo da história do futebol tanto contribuíram, né? Diga-se de passagem, ou seja, tem o mérito também da construção da profissão, vários bons negócios foram feitos por esses profissionais. Lógico. Mas eu entendo que vários outros bons negócios também podem ser feitos sem necessariamente haver essa intermediação, e pelo que eu entendi é isso que a plataforma propõe. Perfeitamente. E outra coisa, a gente sabe que o relacionamento define tudo. Dentro ou fora da bola, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma amizade com um certo agente que precisa agora falando um pouquinho até fora da esfera do transfer room, que precisa de uma informação sobre um jogador, sobre a situação de um atleta, ele vai entender que se ele for através de mim, que tem a relação com a outra ponta, a forma como os dois vão conversar e de repente finalizar uma negociação, ou até dar início à negociação, ela vai ser diferente do que o cold approach, né? Do que a abordagem fria que a gente chama. E você que teve em clubes grandes, também trabalhei no São Paulo, estive envolvida na metodologia de reestruturação do Almeria depois da aquisição saudita, a gente sabe que são informações ali que o clube precisa também ter a sua autoridade no mercado de decidir, olha, eu quero lidar com o agente do atleta, eu quero lidar com o clube. Inclusive, hoje a ferramenta também permite a participação de agências, né? Permite. Ela tem essa abordagem, então não é uma situação completamente fechada, os agentes também estão participando da ferramenta e do oferecimento de jogadores no mercado. Vamos tentar explicar melhor para da nossa comunidade ali, como que é a ferramenta. Então, cada clube tem a sua página e ela tem a lista de jogadores e ela coloca ao público, né, que é assinante da ferramenta, a possibilidade de comercializar o jogador como venda ou como empréstimo e até os valores. Basicamente, acho que é isso, né, Camila? E atrás de cada ficha do jogador, nós temos uma base de dados, né, com algumas coisas de ciência de dados ali, inclusive das lesões, da performance do jogador no dia a dia,
do quantos jogos, né? Alguma informação de dados, mas não é o mais forte. O grande objetivo realmente é o network e o contato. Então, acho que basicamente isso a ferramenta, né? Tem Até porque não existe nenhuma porcentagem de qualquer transferência que vá para a Transfer Room. Então, isso é bem importante deixar claro, que é algo que a plataforma preza muito. Então como é que é o ganho, então, da empresa? O ganho, ele vai ser 100% baseado nos planos que são fechados com os clubes e com os agentes, que são planos anuais. Então, Atlético Paranaense fechou uma venda para o mercado croata, nada vai para a empresa. É 100% entre os clubes, entre o agente, enfim, a operação ela fica muito blindada nesse ponto. E é isso que ganhou também uma notoriedade muito, muito grande no mercado. E outro ponto também, Rafa, acho que você explicou muito bem, de uma maneira resumida, até porque a gente não pode aqui estar entrando em detalhes, mas você também citou a questão dos eventos. E aí, vamos lá, imagina você estar num centro de convenções ou numa sala gigante de um hotel, onde você pode ali dentro estar encontrando 400 clubes diferentes e 150 agentes diferentes. E a gente está falando de clubes desde Arsenal, de Barcelona, de Milan, de Inter Miami, aos grandes do Brasil, até, de repente, um time de Série C ou D do Brasil, uma terceira divisão da Holanda, uma segunda de Paris. Então, assim, quais são as exigências para o clube entrar? Tem que ser um clube profissional, obviamente. Tem que estar disputando uma liga, né? A liga principal do seu país, né? Digamos, para ser compatível. Até porque não é aquela coisa de o clube grande querer jogador de clube grande, não. A gente sabe muito bem disso. Só que a gente vai encurtar o caminho ali. Né? E isso aconteceu inclusive no Brasil, com equipes de Série B, Série C e Série D. Não, é muito bom. A possibilidade de contato e conhecimento abriu muitas possibilidades para mim nessa, né, utilização dessa ferramenta. E assim, tu tem alguma curiosidade, alguma história legal para contar desse contato com muita gente, com, né, as pessoas realmente da tomada de decisão dos clubes, né? Ali sempre estão ou os diretores esportivos, né, ou os chef scout, head scout, etc. Eu tenho muita história, né? Até tem que tomar cuidado, porque não é qualquer uma que a gente pode contar. Claro. Mas, assim, pra me manter bastante, assim, no tema, né? Você tem uma visão completamente diferente do que é o futebol, né? E são nessas horas que você vê, caramba, eu realmente aprendo dia após dia. Porque quando a gente não tá no dia a dia, a gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe de nada. É um universo muito peculiar, né? O nível de troca de informação, o nível de negociação, o nível de relação, ele se potencializa de um jeito nesses eventos que o online não vai te proporcionar nunca. Entendeu? E sendo bem sincera com vocês, eu acho que os clubes brasileiros pecam muito na pouca utilização. Por quê? Você vê muito clube brasileiro que paga, que tem, mas não utiliza. Ou não utiliza através da própria plataforma, né, no acesso, ou de não enviar, de repente, um representante. E na minha cabeça nunca vai entrar a questão de, mas custo de logística ou alguma coisa do tipo. Porque a gente sabe que no futebol tem dinheiro quando precisa e para coisas importantes. Então nunca vai entrar na minha cabeça você fechar uma operação milionária e dando um tiro errado nesse fechamento de operação, porque às vezes não foi nem tão bem elaborado e estudado, e você, que é um especialista disso, sabe muito bem do que eu tô falando, do que de repente você ir para um evento desse, e no evento desse você identificar que você teria umas 3 a 5 outras opções muito mais benéficas financeiramente e tecnicamente. Então eu jogo essa semente, eu jogo isso, porque eu não só vi, e aí entra na questão de histórias até engraçadas, porque são situações aí que a gente não pode comentar, mas que a gente fala, caramba! Como pode? Como? Mas aí tem muito a ver também com a falta de conhecimento de muitos grandes nomes que estão à frente de grandes clubes, né, em gestão, mas que não tem esse conhecimento profundo de mercado. Sim, comum. Rafa, eu quero explorar bem, né, a presença da Camila e o teu know-how para a gente
agora, quem sabe, afunilar essa discussão no que diz respeito à área de análise de desempenho e mercado, que é a maioria do público que nos assiste, nos ouve aqui. O que você imagina que tem disponível em termos de possibilidades de carreira para as pessoas dessa área de análise de desempenho e mercado que dá para a gente explorar junto aqui com a Camila a partir da visão global vasta que ela possui do mundo do futebol? É um bom assunto aqui pra gente, e aí eu vou dar uma introdução aqui e vou passar pra Camila arrematar. Não foi ensaiado, hein? É porque a Camila ela falou bem do dia a dia dela, de como, né? E aí algumas pessoas talvez estejam imaginando, né? Pô, quando ela fala aí dos tomadores de decisão, até para esclarecer, está falando de diretores de futebol, eventualmente até de presidentes de Principalmente. alguns clubes, SAFs, no caso de Portugal, SAD, na Espanha se chama SAD também? Né? SAD para, por exemplo, essas instituições da Espanha, e de várias partes do mundo. Né? Citou em algum momento aí também a Arábia Saudita, enfim. Eu acho que quem está nos ouvindo deve estar imaginando o dinamismo da vida, da rotina da Camila. E imagino que algumas pessoas estão desejando essa vida. Os contatos, essa agenda é valiosa. Porque... Essa agenda ali é valiosa. Camila, porque também imagino que dá muito trabalho, tá? Mas, poxa, acho que também é um grande privilégio, né? Ter essa oportunidade de viver o futebol de forma tão intercultural. Então, eu queria explorar as possibilidades que existem dentro da análise de desempenho e mercado, né? Para quem está nos ouvindo agora, não só nessa área, mas enfaticamente dessa área, porque a gente tem bastante gente aqui nos ouvindo e nos assistindo agora com esse interesse específico. Então, eu queria que você, Rafa, fizesse aí uma interseção, né? Entre essa visão, esse know-how que a Camila tem, que abarca o futebol internacional como um todo, afunilando aí com análise de desempenho e mercado, porque a Camila é um excelente exemplo de carreira global, né? Você é uma profissional do futebol do mundo, você não é uma profissional do futebol só do Brasil, ou só da Suécia. Ou só do futebol masculino. Exato. Deu pra ver que... E global. E essa pode ser, inclusive, a carreira de várias pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo agora. Claro. Eu acho que exatamente é o ponto, tema da nossa conversa aqui. Né? Hoje a gente fornece à nossa comunidade, né, a possibilidade de enxergar novos rumos. Né? Não é só estar dentro de um clube olhando os jogadores para se vão ser ou não contratados. Não é só monitorar jogadores pelo mundo. Não, é participar de algo que está ao mesmo tempo dentro do futebol e ao entorno do futebol, que é o business, né? Vamos chamar assim, o mercado. Né? O que envolve as negociações e o quanto que a gente tem que ter preparo. Quantas línguas você fala, Camila? Hoje 5. Então aí, para as pessoas que estão nos assistindo aí. Hoje, tá? Hoje. Amanhã talvez seja 7, Eu cheguei a falar 7. Então. Confluência. Aí pede por falta de prática. Assim, nível de preparo que tem que se ter, né, para enfrentar esse mercado internacional. E olha o quanto abre de possibilidades, né? Então, você que está nos assistindo aí, cara, tá aí, o mercado tá aí, né? Tá disposto. E aí é só se preparar, né? Então, eu queria tocar em alguns pontos muito importantes. Hoje mesmo, eu tive uma reunião, 9 da manhã, com uma pessoa que é desse universo de scouting, de dados, de análise, e essa pessoa me fez a seguinte pergunta: você nunca pensou em se tornar uma Chief Scout? E eu falei, já, mas não planejo num curto, médio prazo. E eu digo por quê? Na minha concepção, a partir do momento que você quer se tornar um grande profissional no mundo do futebol, você escolhe ali tua área de atuação, mas você não limita. Você tem que se capacitar no máximo de áreas possíveis, não se tornando uma expert, né, em todas as áreas. Por exemplo, eu foquei na gestão técnica de clubes, principalmente. Só que eu tenho curso de scouting, eu tenho curso de análise, eu tenho curso básico de direito esportivo. Camila, eu lembro que quando a gente se conheceu, eu comentei isso com o Rafa hoje. Eu falei, como é que você conhece o futebol interativo? Você falou, eu participei de um evento online que vocês realizaram na área de scout. E aí, depois eu vi, né, todo o desenvolvimento de carreira.
E, de fato, eu posso atestar, porque eu tô falando de 2020, né? Que o Futebol Interativo tinha 1 ano e alguns meses desde a sua fundação. Eu ainda morava lá em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Que é onde a escola começou. E você, de fato, estava ali buscando conhecimento conosco na área de scout. Tava. E na época nem tinha muitas opções. Por quê? O Brasil, futebol brasileiro e os mandatários demoraram para entender a necessidade dessas áreas. Ah, porque era o menino do vídeo, É, isso aí. não é? Ah, mas tá bom, pode até analisar. Mas e para convencer e fazer entender o que era um scout? E a necessidade de você estar análise e scout atrelado também ao mercado, que é uma terceira área. Que as pessoas aqui no Brasil acham que tudo é a mesma coisa. O clube ideal, ele teria seu departamento de mercado estruturado. Quando eu falo departamento, eu não me refiro a uma sala fechada com 20 pessoas. Uma, duas. Uma equipe. Uma ou duas, começa aí. Depois vai depender, obviamente, do tamanho do clube, das possibilidades de orçamento e por aí vai. Mas o clube ideal, ele tem sua área de mercado, ele tem sua área de análise, ele tem sua área de scouting. Tô falando besteira, Rafa. Não, é isso aí. Ainda mais a ciência de dados agora fornecendo... Ciência de dados agora. É. E aí entram, obviamente, as funções de cada área. Então, assim, vamos lá. Para ser um bom profissional, você precisa ter um domínio muito amplo. Até porque, se você quer ser um diretor de futebol, você tem que conhecer todos os departamentos dentro da estrutura de um departamento de futebol. Isso vai envolver o financeiro, jurídico, marketing, comunicação. Vai envolver, no caso, o scouting, departamento de mercado, a própria gestão e por aí vai. E eu sinto muita falta de ver executivos pensando assim. Ah, mas eu quero só focar na análise. Mas se você quer focar só na análise e trabalhar num clube de futebol, você precisa entender também com quem você vai estar falando dentro do clube. Você vai ter a gestão, você vai ter a comunicação, marketing, etc e tal. Então, tudo caminha junto. Então, desde muito jovem, o que eu fiz? Eu fui buscar todo tipo de conhecimento. Jorge pode atestar isso. Eu parei pra ver esses dias, eu vi curso e coisa que eu fiz que eu nem lembrava mais que eu tinha feito. Falei, caramba, eu fiz isso aqui e fiz, tá aqui o certificado. Profissão Scout. Eu tava querendo lembrar o nome do Profissão evento. Scout. Profissão Scout, o nome do evento que a gente realizou em 2020. Foi. Pandemia. Pandemia. E você tava lá, de fato. Tava lá. E aí, quando eu entendi isso, que obviamente eu entendi, tá, mas falta alguma coisa. Que foi a parte internacional. Sim. Porque o futebol é global. Futebol é internacional. Não adianta alguém falar que não existe isso. Por quê? Porque o objetivo de... Vamos lá, para não falar todos, 90%, 95% dos jogadores têm a ambição o quê? De jogar na Europa. Ou de sair para fora do país. Então, só aí já é algo internacional. Beleza, transação internacional. Moedas diferentes. Como você vai explorar a ida do jogador para lá? Se você for inteligente, aplicar uma jogada de marketing, você vai conseguir monetizar em outras frentes. Consequentemente, numa transferência, você pode abrir portas para outras coisas, como parcerias, intercâmbios, aumentar o teu fluxo de transferência para o mesmo clube ou para a mesma região, principalmente tratando-se de uma região que, de repente, não tem os brasileiros ali como carro-chefe, embora ainda seja o maior país exportador, mas assim, o que eu quero dizer? Mas caramba, deu tão certo essa transferência, eu vou querer fazer algo a mais com esse clube. E se você tem um canal internacional ali de comunicação, as coisas vão se facilitar porque vai entrar onde? Na questão de relação, que a gente já falou ali atrás. E outra coisa, por que eu sou tão apaixonada por análise, dados, scout e mercado? E agora ciências de dados, né? E a parte também de dados físicos do atleta, que é o que vai começar a entrar em jogo pra caramba no futebol europeu, já tá acontecendo e depois vem pra cá. Porque a partir do momento que você tem um domínio nisso, um conhecimento profundo nisso, você vai minimizar a tua margem de erros. Porque errar todo mundo vai. Você pode montar o melhor elenco do mundo, mas você vai ter erros e acertos ali. A gente sabe que dinheiro traz bons jogadores, que monta bom elenco, que provavelmente vai estar ali brigando por título, porque só um ganha. São 20 para um ganhar. Então, assim, vamos fazer traçar um paralelo aí já. Então, a gente tem a área de scout, que ela pode funcionar aqui dentro de forma nacional, regional e também internacional, que tu faz tanto a busca de jogadores no mercado internacional como a venda. Sim. Então, o scout gera todas essas informações. Aí vem o pessoal do mercado, que é a que toma os primeiros contatos, né? Encaminha as negociações, talvez tome algumas decisões.
e leva para os clubes decidirem se nós vamos comprar ou vender o jogador para o mercado internacional. Então nós estamos ampliando aí o nosso universo, né? Vamos romper fronteiras aí, estamos nos preparando para alcançar voos maiores. E aí a relação com as ferramentas, né? A utilização das línguas, né? Ter possibilidade de chegar num lugar e conseguir se comunicar com todo mundo. Né? O brasileiro é uma pessoa muito criativa, né? Tem facilidade, mas nós temos que falar outras línguas. Senão a gente tem limitações, né? Claro. Isso, então assim a gente já faz um resuminho aí das principais competências, né, que as pessoas têm que adquirir, desenvolver e executar com performance. Né? Exato. E aí entra um ponto que é até sensível, que poucos tocam, mas eu vou tocar, que é justamente o momento que o profissional brasileiro vive fora do Brasil. E aí, voltando isso para a área técnica, Boa. e falando dos técnicos, né? Porque a gente já vem aí nos últimos anos tendo um debate até que pouco aprofundado sobre a questão do técnico estrangeiro. E aí existe uma parte que acha que, pô, os caras têm chance aqui, a gente não tem chance lá. Tem a outra parte que acha que não faria sentido porque a gente já tem o suficiente. Enfim, são várias opiniões divididas. A minha opinião é a seguinte, eu acho que, primeiro, a partir do momento que você é um bom profissional, independentemente de nacionalidade, se você tem a oportunidade de trabalhar num país que, pela legislação, seja ela da confederação ou do país permita, não tem problema. Mas eu entendo que a capacitação, ela precisa ser muito intensa. E eu vejo que, infelizmente, as ferramentas que a gente tem para capacitar hoje um treinador brasileiro, ela não esteja equivalente ao nível de ferramenta e de estrutura que lá fora oferece, que a própria AFA oferece. E quais seriam essas? A própria licença, por exemplo, o conteúdo. E não só isso, porque vamos lá, o técnico brasileiro dominava o mundo árabe. Já entrando um pouquinho até em mundo árabe. Hoje, a gente tem um técnico brasileiro no mundo árabe. Por quê? Ah, mas é porque não é bom? Ah, mas é porque não é competente o suficiente? Ah, mas é por conta do idioma? Ah, porque o empresário não é bom o suficiente? São vários porquês. São vários. Na minha concepção, eu acho que todo mundo que tá no alto nível no futebol, porque quando você tá no alto nível significa que você vai ganhando mais também, e você tendo um salário mais alto, isso te possibilita a buscar componentes que vão te ajudar a progredir, a avançar na tua carreira. Todos esses caras tinham obrigação de falar o inglês. Se ele tem como objetivo atuar lá fora. Ah, mas pô, o cara vem aqui e não fala português. Mas peraí, a gente tem tido sucesso com os portugueses porque não existe a barreira linguística. Mas a gente não viu um grego aparecer aqui para treinar, alguém com um idioma diferente, no caso, para ter essa dificuldade. Italiano, espanhol, que são outras boas escolas formadoras de treinadores. Exato, mas a gente vê que esses caras, quando atuam lá fora, eles falam inglês. Eles vão treinar numa Premier League falando inglês. Acho que isso aí, assim, Camila, pô, não tem nem discussão, né? A gente tá falando de relacionamento intenso. Se você não se comunica bem, se você não se faz compreender, né? Não tá bom. Agora sim, acho que você levantou uma bola tremenda. Tremenda. Até porque as pessoas... o brasileiro tem uma mania infeliz de falar muito do passado. Ah, porque a gente é penta. Ah, porque a gente formou os melhores treinadores e os melhores jogadores. Gente, quem vive de história é museu. Com todo respeito à história, porque a história, ela te impulsiona, a história, ela impacta, né? ela te credibiliza e ela impõe um respeito diferente. Só que só isso. Porque, no final das contas, o que importa para quem tá se capacitando, para quem quer entrar no mercado, para quem tá ali se inserindo no mercado, o que importa é o negócio. E o negócio é o momento e futuro. Até porque o jogador se machuca, você tira, bota outro, acontece alguma coisa, todo mundo é substituído, certo? Boa dica. Então, a partir do momento que a gente fica, pô, mas a gente é penta, não sei o que, esquece penta, gente, 2002, 2025, futebol é momento. Futebol é momento. Então eu tenho algumas críticas fortes nisso, que eu falo pouco, até porque às vezes as pessoas não têm esse entendimento, e isso eu não falo criticando assim, mas solução. Se a gente for ver, a gente tinha o Edu Gaspar até pouco tempo no Arsenal, que fez não só um trabalho brilhante, e ganhou também o reconhecimento de melhor diretor de futebol europeu, né?
mas que saiu do clube e foi para um grupo de MCO. Mas qual seria o outro grande executivo que a gente tem hoje atuando fortemente? E lembrando que ele domina a língua inglesa. Exatamente. E é um ex-atleta. Tem uma boa imagem perante o mercado. Fala vários idiomas, é uma foi- pessoa capacitada, que a gente sempre tem essa coisa aí de, ex-atleta, um treinador, já talvez as gerações mais passadas, que, pô, falar inglês, eu vou ficar agora perdendo tempo aprendendo idioma. Mas vem cá, não à toa que o mercado hoje, a gente fala dos portugueses aqui, o mercado do futebol no mundo inteiro tá dominado pelos portugueses. A gente falava isso hoje, né? Você falou do Paulo Bento, que tava na Coreia, e eu falei, pô... Luiz de fato. Campos no PSG, o Antero Henriques no Catar. Pô, o Antero é diretor de futebol da Liga do Catar. E... O Luiz Campos é o advisor principal, né? O conselheiro principal do Nasser no PSG. E é um país 20 vezes menor que o nosso. Exato. Populacionalmente. E eles não estão... Eles estão na parte executiva, como dirigentes. Eles estão em cargos técnicos, né, como técnicos, treinadores, a comissão e tudo isso. Na parte de análise, na parte da parte de departamento médico, fisioterapeutas. Não, estão espalhados. Eles têm tudo. Eles têm tudo. Então eu vejo que hoje o brasileiro ele tá em quais áreas, assim, dos que eu encontro lá fora, nos mercados que eu atuo, que é muito mundo árabe europeu. Fisioterapeutas, assim, a gente tem aí profissionais da parte médica excelentes, grandes profissionais que foram formados aqui nos clubes brasileiros, mas não são cargos midiáticos, né? Então as pessoas acabam tendo menos acesso a isso. Porque o cargo midiático vai ser o presidente, vai ser o diretor e vai ser o treinador. Então isso me preocupa. Eu queria, vamos aproveitar que a gente está ali no mercado exterior, vamos falar um pouquinho da da última Copa do Mundo no Catar. Sei que tu teve por lá, viu vários jogos. Qual a tua visão, assim, de uma forma geral ali, desse último Mundial, novas tendências? Tu viu bastante gente trabalhando ao vivo. O que tu pode compartilhar com a gente? Foi a Copa mais incrível, porque imagina você conseguir ver 3 jogos um dia só. Isso era fantástico. E eu fiz o teste e deu. Tu conseguiu? Eu consegui. E olha que eu acho que quem acompanhou um pouquinho mais de perto viu que a distância para você caminhar até o estádio, gente, assim, acho que não teve ninguém que não emagreceu pelo menos 5 quilos naquela Copa. De tanto que você tinha que andar, né? Mas foi uma Copa que não... A gente não viu nenhuma polêmica, não teve nada, entendeu? Foi muito bem organizada. Eu acho que isso, obviamente, colocou ali o mundo árabe num patamar muito elevado. Por quê? Porque a cultura árabe, eles têm uma peculiaridade muito interessante, que é a competitividade entre si. Uhum. Eu falo muito do exemplo do Málaga lá atrás, porque o Málaga lá atrás, que foi adquirido por um príncipe Qatari, e poucos anos depois, um sheik saudita comprou a Almeria, que é o rival do Málaga. Você tem, por exemplo, a QSI, Qatar Sports Investments, que é o fundo Qatari, dono do PSG, que agora também está entrando na briga para comprar o Málaga, que tem essa notoriedade muito forte no futebol. E aí você tem agora o fundo saudita, que também entrou com força, primeiro dentro da própria Liga Saudita, adquirindo os 4 grandes, o Hilal, o Nasr, o Ahly e o quarto, o Ittihad. Então você vê que existe uma competitividade muito forte ali. Então vamos lá, o Qatar teve a Copa de 2022, a Arábia vai ter de 2034. O que se ouve muito a gente vai fazer uma Copa, a melhor Copa do mundo, e vai ser muito melhor que a do Qatar, que acabou sendo referência pela forma, né, de Dinâmica, organização, né? dinâmica, só que você não vai comparar, né? O Qatar é um país muito pequeno. É um bairro de São Paulo. É um bairro de São Paulo. E a Arábia Saudita já é um país geograficamente, assim, imenso, não tem como comparar. Mas assim, para quem não conhece essa cultura, eu acho muito interessante, também como dica, não é só se aprimorar em cursos, em conhecimentos técnicos, é também se aprimorar em questões culturais. Você quer ganhar um cara lá fora e ter uma vantagem de negociação, é você saber com quem você está falando e conhecer a cultura do cara. Perfeito, é uma baita dica. Eu também, né, tive uma pequena experiência na Arábia Saudita. Os gestos, né? A maneira que tu cumprimenta a pessoa, que tu te porta durante os eventos, né? Eles têm uma cultura muito diferente da nossa, né?
né? Eu me lembro da fumacinha, né? Isso aí me marcava muito. Então eu tava lá na mesinha, lá montando o material da análise, né? Com os meus ajudantes todos árabes. E aí vinha aquela fumacinha que significava sorte por jogo, né? E aí a gente foi fazer um jogo decisivo lá contra o time do Xavi. Aí o cara veio com a fumacinha, normalmente tu fazia um movimento assim 2 vezes e tava resolvido, né? Aí eu parei ele assim, não, esse jogo é muito importante, mata pra cá essa fumaça aqui que hoje vai ser... Os caras gostavam um pouco de mim lá por causa dessa coisa do brasileiro ser simpático e tal, mas o entendimento da cultura é fundamental. Porque senão você tá morto, você tem que saber se portar com eles, o tipo de abordagem que tu faz, tudo é diferente. Aí é realmente uma experiência assim que te dá muita satisfação, né? E isso que você falou, chama esse ritual, né, digamos, chama bahur, em árabe, bahur. Então, de fato, é como se fosse um incenso grandão, porque tem um cheiro muito forte, um cheiro muito bom, né? E você entra, você tem que fazer assim, né, pra inalar. E colocar sobre o chique, né? Que é se vestir de energias boas do Bahur. E todo estádio, todo jogo, né? Seja túnel, é surreal isso. Tem que tomar o chá deles. Tem que tomar o chá deles. Sentar no chão pra né, fazer as refeições com eles, que eles gostam da refeição no chão. Exatamente. Então tem coisas que tu tem que fazer. É bom pra experimentar, é ótimo. Você morou que ano lá, Rafa? 2021. 2021. É porque o país abriu, né? Depois de 2017. Então existe 2 Arábias Sauditas. Uma antes de 2017 e uma pós, né? Uma depois. E o período, a cidade estava muito em obra também, tinha muita obra. Provavelmente hoje já está bem mais desenvolvido, né? Isso faz parte do risco e que vale a vivência, né? Que vale a vivência. Exato, assim, eu morei lá o ano passado, no início do ano, foi uma experiência incrível, a cidade, Riad, a cidade é muito grande, o trânsito é mais caótico do que São Paulo, não na quantidade de carros, mas na forma como eles dirigem. É meio perigoso. Né? Mas uma coisa que vale a pena dizer é o seguinte, a cultura do saudita, em relação ao futebol, é uma cultura muito forte, eles amam o futebol, é diferente do Catar. É diferente dos Emirados Árabes, é diferente do Kuwait, Bahrein, Oman. Na Arábia Saudita você vai ter estádios cheios, você vai ter torcida, você vai ter instrumentos ali, você vai escutar a música, o batuque e tudo mais. E o campeonato é forte. É muito forte. No Catar, você não vai ver estádio cheio. Eu tava assistindo agora esse final de semana passado, o clássico entre o Al Rayyan, que tá o Arthur Jorge, e o Al Sadd. E o maior clássico saudita, Catar, e o estádio não tava cheio. Agora, vai no Ittihad Al-Ahly, vai no Al-Nassr Al-Hilal, vai no Ittihad Al-Hilal, assim, eu tive essa oportunidade, né, de experienciar o último clássico no King Fahd Stadium, que agora vai ser demolido, né, que era o estádio principal da seleção saudita, e o último jogo foi Al-Nassr Al-Hilal. Foi antes da ida do Neymar pra lá. E foi uma experiência maluca. Parecia que eu tava numa Copa do Mundo, né? Então, assim... Agora, mudando um pouquinho de assunto, voltando rapidinho para análise, uma outra coisa que eu acho muito interessante, né? A quantidade de profissionais que eu encontro nos estádios. Scouts, analistas do mundo inteiro, hoje, por exemplo, num estádio assistindo um jogo saudita. Monitorando os jogadores sauditas para fora. Legal. O mercado mudou muito lá, né? Mudou muito. Então, assim, eu acho que seria muito importante, assim, esse olhar mais carinhoso dos clubes brasileiros para essas áreas, porque eu acho que a partir do momento que todos os clubes tiverem seus departamentos de análise, mercado e scout muito bem definidos, eu acho que o futebol brasileiro também vai mudar de patamar. Vamos atrair mais pessoas para olhar os nossos jogos, né? Ter condições e estrutura para isso, né? Negociações mais inteligentes, mais lucrativas. Tu lembra da situação que nós promovemos lá? Tu chegou em uma partida com a gente no Atlético Paranaense. Foi. Né? Nós tínhamos um ambiente de um camarote lá separado. Né? Tinham uns 6, 8 lugares, não eram muitos, né? Mas atrás do camarote tinha um lounge, né? Onde eu podia receber as pessoas que tinham interesse de ver o jogo, os jogadores do Atlético e tal. Isso aí foi um negócio bem legal, porque aí os empresários chegavam ali, eu recebia o pessoal, tinha um lugar para sentar, o bar logo ali e tal, então fazia network, né? Então era uma coisa já que o Atlético naquela época já estava pensando
numa situação assim, era muito bacana, né? Eu acho que o Atlético sempre teve um pouquinho à frente, né, nesses pensamentos voltados para fora, para o mercado internacional, né? E eu acho que uma coisa que falta muito aqui, que eu não vejo com frequência, eu acho que eu posso dizer isso que eu já frequentei quase todos os clubes aqui, por exemplo, em dia de jogo, você tinha que ter uma área ali destinada, pelo menos 10 cadeiras, um camarote, para direcionar esses convidados de fora e atrair mais. Já presenciei situação de clube grande aqui que, pô, o cara para arrumar um ingresso para um cara uma de um outro briga, clube lá e você sabe que funciona assim, é uma briga. Uma briga. Em contrapartida, você tá lá fora, existem já essas áreas designadas para convidados internacionais e tudo mais, porque no fundo é relação. A gente tem que entender que, vamos lá, o mercado é muito dinâmico, a gente sabe a força que os agentes têm, obviamente, a gente sabe a força que clubes grandes vai ter em relação à prioridade de menores e tudo mais, mas imagina você fazer um trabalho com essas outras áreas que a gente falou, de análise, scout, principalmente o scouting, né? E você dá de fato, a autonomia para esses profissionais rodarem, né, como deveriam, e criar esses relacionamentos que depois iria trazer essas oportunidades de bandeja pro teu gestor, pro teu diretor, pro teu presidente. Porque a vida de um diretor de futebol no Brasil é completamente diferente da vida de um diretor de futebol numa Arábia ou numa Europa. Na Europa, o cara pode perder um Arsenal, um Liverpool, e no dia seguinte manter a entrevista que ele tem marcado 9 da manhã. Ou o compromisso que ele tem. Camila, essa é uma das coisas mais difíceis de se entender no futebol brasileiro, para mim. Aqui não tem. Tem 3 resultados, né? Sempre possíveis. Vitória, derrota e empate. E toda semana tem alguém em crise porque perdeu, sendo que pelo menos aproximadamente metade do ano ele perde. Se ele for bem sucedido, porque se ele não for, vai ser muito mais que a metade. E a gente ainda ouve esse tipo de comentário, de que, ó, que a gente perdeu ontem, então hoje aqui tá um clima ruim. Mas, cara, toda hora, com todo né? respeito, vocês vão perder. Quase que toda semana, porque vocês vão jogar, e quando você joga, você pode ganhar, perder ou empatar. Não tem outra opção. Então, assim, que bom que você tá falando sobre isso, que a gente pode falar sobre isso aqui, porque eu concordo que enquanto a gente não entender que a gente precisa tratar de forma séria o que merece seriedade, a gente vai ficar se escondendo atrás dessas desculpas, porque eu não consigo ver de outro jeito. Pra mim são desculpas pra não fazer o que tem que ser feito, pra, sabe, enfim, ficar nessa aí de que, poxa, o clima tá ruim, tá, isso significa o quê, cara? Né? Então vamos trabalhar, né, pra melhorar, né, pra ganhar a próxima, mas por isso que a gente precisa fazer negócio, por isso que a gente precisa falar de futuro e não só... E isso exatamente, concordo contigo. E isso entra muito nessa cultura imediatista. E aí a gente volta a falar do quê? De cultura. Então, para aquela pessoa, para aquele mandatário, seja quem for, dizer que isso aqui é futebol, não é cultura. Mas peraí. Existe uma cultura instaurada, a cultura do imediatismo e outras mais, né? Que ela faz a gente regredir. O futebol, vamos lá, envolve paixão, envolve política, envolve muito dinheiro, poder, envolve tudo isso, né? E eu acredito que enquanto as coisas não forem profissionalizadas devidamente, a gente vai continuar sofrendo. E pessoas que não têm nada a ver sofrem também. Eu ia até brincar, né? Eu tava pensando aqui se eu já tive alguma reunião cancelada. Porque eu tive. Então, você... Eu tive. Não, todo mundo. Eu tenho. Isso Jorge. acontece. E é por Todo isso até que eu mundo. falo até com um pouco de indignação. Claro. E aí, Camila, assim, vou até pontuar. Eu acho que assim, a gente não quer ofender ninguém, mas isso pega mal. Eu fico imaginando o mercado fora do futebol tendo que se adaptar a essa cultura, porque a gente que é do futebol parece que não faz questão de se adaptar também ao mundo. Então, quando você fala de profissionalização, a gente também vai ter que aprender com quem já está mais avançado, né? O que é que eu vejo, por exemplo, alguns staffs fazendo? Aprendendo muito com o mundo corporativo. Sim. Trazendo muita gente do mundo corporativo que precisa, obviamente, se adaptar à cultura do futebol, mas é aquilo que é a essência do futebol. Isso não é a essência do futebol, na minha opinião. A essência do futebol é o jogo. É o que eu falei, a vitória, a derrota, o empate. Agora, é o mal-estar em função da derrota. E eu não acho que isso é a essência
sabe? Eu acho que isso é uma das formas de se encarar o jogo. Mas existem várias outras, né? E eu acho que principalmente para quem não vive o dia a dia do campo. Porque eu acho que isso também é diferente, né? A dor da derrota para quem tá lá dentro também é diferente, né? Você tem algumas nuances, mas imagina que a gente ouve isso, poxa, de quem tá muito distante do campo, e aí eu fico pensando, cara, qual que é o sentido disso, né? Então eu imagino que isso até afasta, por exemplo, algumas marcas. Imagina o patrocinador que tem uma ativação marcada, né? E que precisa ouvir isso. Que a ativação vai ser desmarcada porque, sei lá, o clima não tá bom. Claro. Às vezes é melhor pro patrocinador. E eu não tô falando dessas vezes. De fato. Se a ação não vai ser interessante pro patrocinador por uma questão de retorno que agora tá comprometido em função, né, de uma crise, a gente sabe que isso acontece mesmo. Tudo bem. Mas imagina que, sei lá, é por um motivo que não se justifica. Que é esse aí, de que, sei lá, por exemplo, é porque tá entrando em reta final de eleição. Vamos tirar do jogo. Tá entrando em reta final de eleição, e aí agora a gente não consegue fazer a reunião. Vamos pegar esse gancho aí, então. E aí? Exatamente. O que tem a ver, meu amigo? Se você tá entrando em reta final de eleição, cara, a gente precisa fazer o que a gente combinou. Tô sendo muito radical, Rafa? Não tá sendo radical, mas eu preciso colocar. Eu tava só ouvindo aqui, mas quando ela levantou essa bola, ela falou do inglês, eu me segurei, que eu também ia. Não, mas esse gancho. E eu concordo lá, tá? De fato, imagina pessoas que têm uma capacidade de acesso extremamente ampliada, que conquistaram isso, inclusive, com muito mérito, mas se escondem atrás da desculpa de que não sabe falar, mas não sabe falar porque também não quis aprender, né? Não, só deixa eu colocar Não, vai. adicionar um negócio no que o Jorge falou, que é o seguinte. Eu tava realmente aqui pensando, será que eu já tive alguma reunião cancelada porque de repente eu ia encontrar time A que perdeu o derby um dia anterior? E eu só não tive porque eu nunca marquei uma reunião após um derby sabendo que essa reunião poderia ser cancelada. Então eu sempre marquei 2 dias depois. Ou seja, caso contrário eu teria, óbvio. Você perde esse dia da sua agenda aí. Vocês estão cobertos de razão. Mas cobertos em gênero, número e grau. O que acontece é o seguinte. A gente vive ali naquele ambiente tomado de... Pressão. Não é pressão. Tomado do quesito confiança, né? E a confiança vem com a vitória. Então, a gente foi preparado, treinado, nasceu e se desenvolveu nesse ambiente. Então, assim, a quebra de paradigmas e dessas barreiras vai muito de encontro com a profissionalização e com os exemplos. Sim. E os exemplos se dão através das vitórias. Sim. Então, quando tu vê agora uma SAF sendo campeã, uma SAF tendo números positivos financeiros, de marketing, de relação com torcida, né? Essas coisas vão evoluindo. Então, faz parte de uma evolução. Eu costumo pensar que faz parte da evolução agora nos preparar para um próximo passo mais profissional. E já melhorou muito, né? Vamos ser justos. Melhorou bastante. Mas a régua também era muito baixa. Quer ver uma coisa que me incomoda, que é muito próximo ao que vocês falam aí, e sempre me incomodou? Número de pessoas no estádio. A gente tem jogo mais importante que o outro, em qualquer lugar tem. Mas o estádio do Bahia tá sempre cheio. Dortmund. Do primeiro dia ao último da temporada tá sempre cheio. Sim. Eles compram a temporada, né? Hoje mesmo eu tava ouvindo um programa local do meu estado e a pessoa falou assim, o próximo jogo da equipe A é da Libertadores, vai estar 45 mil pessoas, depois nós temos um jogo da Copa do Brasil contra um time pequeno. Não vai mais de 20 mil pessoas. Cara, o brasileiro às vezes me surpreende, parece que ele não gosta de futebol, ele gosta de ganhar. Sim. Ele gosta do logotipo que o time Mas gera. eu concordo. E essa cultura, ela tá disseminada. Isso vão levar gerações de pessoas, de clubes e de profissionais para dar exemplo para ter essas mudanças. Claro. Quando eu tô num cargo lá de gerente e eu marco uma reunião, eu jamais desmarco uma reunião. Independente do resultado, porque o meu compromisso é com a reunião. E às vezes eu chego arrebentado na reunião, né? Com
com dor de cabeça, com chateação, porque realmente a derrota nos afeta. E tu tem que trabalhar isso. Tu tem que trabalhar isso. Não adianta. Claro. É uma situação que tu tem que passar para cumprir o lado profissional. Então, assim, o viés que vem pela frente agora é muito mais legal. Claro. É o profissionalismo, são as SAFs, né? São situações que podem qualificar e vão precisar de pessoas qualificadas, né? Pessoas que não tenham só a força de vontade, paixão, qualificação, formação e informação. Até porque, Rafa, aproveitando o seu gancho, a gente tem que deixar bem claro aqui, SAF não é solução em salvação. Não. Pode deixar claro. A gente tem Nem grandes dinheiro, né? clubes, nem dinheiro. A gente tem grandes clubes associativos aí que estão fazendo um belíssimo trabalho. Por quê? Aí você tem o outro lado que a gente tá falando aqui, a profissionalização. Pessoas. Exato, você tem uma gestão profissional. Então, assim, pessoas com conhecimento no mercado corporativo, no mercado profissional já, que vai trazer sua expertise pro futebol. Porque eu acho que precisa ter uma junção. Eu acho que não é saudável pro futebol só ter gente da bola, mas definitivamente não é saudável pro futebol ter pessoas só de fora. Você precisa ter ali... Exatamente, você precisa ter ali uma junção, né? Onde tá a fronteira do corporativo e do esporte? Aonde que o futebol se torna corporação e aonde ela vira esporte? Entendeu? O momento que a gente conseguir definir essa situação, tudo se facilita. O departamento de futebol, ele tem que ser, obviamente, integrado por pessoas capazes, competentes e capacitadas do futebol. Mas você tem que ter ali, no máximo, na minha concepção, 1, 2 pessoas do corporativo para estar transitando ali, para estar com esse elo, porque às vezes a gente vê um gap muito grande entre o corporativo e o futebol. E tem mesmo. E tem. Até pelo que a gente acabou de falar também, inclusive. Mas aí você encurta ou você tira isso tendo essas funções. E uma outra solução, no caso, para o tema que a gente está falando de você tem um compromisso com o clube A que cancelou porque perdeu o derby um dia anterior. O clube ele tinha que designar um profissional para ser aquele profissional que sempre vai estar recebendo, que sempre vai estar cumprindo com a agenda, independentemente de resultado, para esse profissional depois passar internamente. Porque não é fácil a vida do mandatário, do presidente ou do diretor. Gente, eu já cheguei a ter uma época louca, eu já cheguei a ter 3 telefones, já tive 3 telefones. Não durou muito, durou por semana só, porque fica louca, até acho que perdi um. Até tinha 2 há pouco tempo, agora não, fala só um mesmo. Nem que eu demore pra responder, eu respondo todo mundo, tá? Eu respondo todo mundo, acho que isso é fundamental. Mas o que eu quero dizer é, você ter essa pessoa que independentemente de qualquer coisa vai estar recebendo, vai estar ali cumprindo e passando, ser uma pessoa com ligação direta ao presidente, ao diretor. Até porque aqui no Brasil é uma questão um pouco peculiar, né? O diretor de futebol, de clube grande, ele não pode sair na rua. Se ele perder um clássico no dia seguinte. Então ele precisa ter uma pessoa ali que não tá na linha de frente ou que não tem essa exposição, mas que tá ali transitando normal. Todos os clubes do mundo têm isso. Tem uma frase que é comum aí da cultura do futebol, é o seguinte: quando tem ambulância e os cachorros, a coisa fica diferente, né? Que aí é jogo, né, velho? Então o diretor às vezes tem faixa, né? Com o nome dele, aí ele sofre pressão, intimidação, uma série de coisas que não são nada legais. Né? Não deveriam fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, assim, o que a gente tem que lutar, né, como profissional? Profissionalização, comportamento, ética, né? Mostrar aquilo que a gente tem de bom e formação. Né? Eu costumo dar o exemplo, eu já falei aqui num outro capítulo do nosso podcast, em 2013 para 2014, eu estava no Flamengo e eu tive um desafio de montar um orçamento pro meu departamento. Eu tinha ali já beirando 15 para 16 anos de profissional, né, de profissão, e eu nunca fui submetido a isso. E eu também não fui submetido a isso na minha formação. E agora? Entendeu? Como é que faz? Eu aprendi lá. Sim. Peguei algumas pessoas que eram do Flamengo, do meio corporativo, para me ajudar, e eu fiz. Porque não é simplesmente. Mas o Rafa é diferenciado, né? Não tem nada diferenciado, foi difícil pra caramba. Não é simplesmente colocar na planilha a coisa, é planejamento. Eu tinha que planejar, inclusive, as visitas dos meus captadores durante o ano. Então eu tinha que fazer tantas visitas por mês, quais viagens que eles tinham. E aí tinha um primeiro número lá. Foi a primeira vez que fechei um número anual, né? E isso era fantástico. Pô, aprendi a fazer isso na prática. Tá errado isso.
Isso aí tem que ser feito na formação, entendeu? O profissional tem que passar por isso em outro momento, para quando chegar lá na fase final, ele já saber fazer. Né? Então é um exemplo que eu digo, eu acabei deu certo, mas eu não estava preparado para aquilo. Então esse é o motivo da gente ter escolas, institutos e prática, né, dentro do nosso esporte, porque também não é só um esporte. Por isso que eu disse, onde é que muda negócio, de esporte para negócio? Mas aí eu vou, assim, vou até aproveitar e dar algumas dicas, tá? Por exemplo, de nada adianta você só se capacitar. Então, por exemplo, eu vou fazer todos os cursos porque amanhã eu vou estar no Flamengo, porque amanhã eu vou estar no Grêmio. Não, peraí, calma. A gente sabe que o futebol é um mercado difícil, é um mercado restrito, é um mercado onde a indicação ainda prevalece e eu acho que faz sentido para muitos cargos. Não é só no Brasil, isso no mundo do futebol. Mas assim, é que eu não vou me colocar nessa conta porque eu sou meio louca. Quem me conhece sabe. Eu assisto Liga Tailandesa, Liga Chilena. Eu assisto por semana 15 jogos. Final de semana, você sabe. Eu assisto 3 telas ao mesmo tempo. Eu tô acompanhando uma liga inteira no telefone. Porque eu gosto, eu tenho prazer disso. Eu vivo e respiro futebol 24 horas até que chega num ponto que as pessoas falam, você é louca? Mas é que me faz bem, mas isso é outra história. Só que assim, eu lembro que no começo eu fazia muito post onde eu escrevia as minhas ideias, né? Dava as minhas opiniões sem criticar ninguém, sem ofender, mas só externava aquilo que eu pensava. E isso passou a ter um certo destaque naquele momento. Depois eu comecei a frequentar todo tipo de evento que vocês possam imaginar. Mas eu pagava pra ir. Eu era curiosa, eu ia atrás. LinkedIn, uma ferramenta que é ouro. É uma ferramenta onde você vai ter acesso desde o presidente de clube X, ao jogador do Real Madrid X, ao dono da empresa, da Redbird Capital, por exemplo, a empresa que comprou o Milan, né? Você tem acesso a esse tipo de pessoas e pessoas como nós, que ainda seguem sempre em busca de uma evolução constante, ou quem tá entrando no mercado agora. É uma rede que te aproxima de tudo. Aí você tem o Instagram, que se você linkar isso em termos de visual, dá uma combinação legal, porque LinkedIn é texto, você pega ali com o teu Instagram, então se você for estratégico nos teus posts também ajuda bastante. Então vamos lá, a gente tem que entender que futebol não é uma brincadeira, quando a gente fala desses níveis profissionais, é muita coisa em jogo, você lida com paixão de torcida, você lida com torcida organizada, você lida com uma pressão absurda, com ameaças em rede social. A gente que trabalhou já em clube grande sabe que, pô, isso não tem nada a ver com o que aconteceu, mas cai no teu direct, no Instagram, uma ameaça. Oi, o quê? Como assim? Um xingo. Você fala, o quê? Como assim? Tipo, porque a gente mexe com paixão, né? E por que eu tô dizendo tudo isso, né? Eu acredito muito que hoje precisa existir alguns critérios mais fortes na parte de formação. Por que eu falo isso? Se você pensar em fazer um curso da UEFA ou da FIFA, cara, os pré-requisitos são altíssimos. Não é qualquer um que faz esses cursos. Porque eles têm o intuito mesmo de capacitar e juntar a gente de um nível que entende o nível mesmo do futebol global. Ah, mas Camila, isso é para quem já tá no meio e para quem tá começando. Eu acho que existem níveis. Eu acho que você tem que ter, obviamente, uma entrada mais light para ir se capacitando. E eu acho que tem que ter uma vontade maior de quem está inserido no mercado de ajudar quem não está. Porque isso não tem. Concordo. A gente não vê boa vontade de profissionais experientes que já estão no mercado, abertos e dispostos a ajudar quem não está, sendo que eles já tiveram lá um dia. É isso que, inclusive, torna restrito, como você mencionou. Talvez o principal determinante seja esse. Eu acho que é a pouca disponibilidade para construir um mercado que pode ser muito maior, desde que se produza mais, e você pode produzir mais por meio de recursos humanos, que é uma lógica muito antiga, diga-se de passagem, né? Então, como é que, por exemplo, aqui no Futebol Interativo a empresa cresce? Produzindo mais. E uma das formas de produzir mais é ter mais gente, ter mais pessoas. Se eu tiver uma perspectiva restritiva em relação a ter mais pessoas, provavelmente a escola não vai crescer. A empresa não vai crescer. Ou vai crescer muito pouco diante do potencial que ela tem. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar em relação ao futebol. Como que os departamentos, você falou,
departamento de mercado com 1 a 2 pessoas. Pode começar com 1 a 2. Se tiver uma liderança forte ali que desenvolva mais profissionais, que gere mais resultado, vai precisar de mais gente. Claro. Né? Foi criado um problema bom. Né? Agora tem mais demanda. A gente tem mais jogador para analisar, mais atleta para analisar. Porque a demanda é maior. O clube está mais capitalizado. Ele pode investir mais. O investimento que foi feito deu retorno. O nosso trabalho gerou um retorno positivo. Aumentaram o nosso budget. A gente precisa de mais gente para administrar esse budget. Então acho que é essa a lógica de pensar como que a gente vai aumentar o bolo. E não ter que ficar pensando que se a gente for dividi-lo, talvez alguém vai ficar com fome, sabe? Porque Exato. parece que é isso, Camila. Porque é um meio que tem espaço para todo mundo. Porque cada um contribui de uma maneira muito única, né? Então é até engraçado quando a gente vê, por exemplo, início de campeonato, de repente, tomador de decisão, mandatário já reclamando e sempre terceirizando a culpa. Mas vem cá, então por que o trabalho não foi melhor feito na hora de você estruturar seu departamento de futebol e na contratação? Que é muito fácil depois, no decorrer do campeonato, quando o resultado não vem, você culpar. Porque no Brasil sempre tem que ter culpado pra tudo, né? Sempre tem que ter culpado pra tudo. Ninguém tem, peraí, vamos lá. Eu vou estruturar o meu departamento aqui. Eu preciso dessas áreas. Quais são os profissionais? Você faz um levantamento, tem que fazer isso de diversas maneiras, né? Que se enquadram no meu budget, né? No meu orçamento, nas características do meu clube. Aí você tem que optar, peraí, eu tenho um orçamento não tão grande, então eu preciso focar em profissionais aqui do meu estado, talvez eu não possa buscar um cara lá do outro lado do Brasil, embora ele seja, né, mais capacitado, mas eu preciso começar, né, pequeno ou começar devagar. Então eu acho que a partir do momento, assim, a profissionalização também é uma palavra que ela pode ser interpretada de várias maneiras, né? E ela não acontece do dia para a noite. Só que o básico precisa ser feito. E o nosso mercado, o Brasil, olha só, você sabe muito bem disso, que você teve vários clubes, eu também, você também transita no mercado todo, Jorge. A gente sabe que existe um ego ali, um medo, né, de um tomar o lugar do outro. Só que assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu ajudei muita gente, e é tão gostoso, porque a gente vê que quando a gente ajuda, cara, você sabe que você tá colocando mais, ajudando, né, de repente com uma indicação de mais uma pessoa competente, e essa pessoa lá na frente vai poder indicar, porque ela sabe que ela vem de uma indicação. Eu acho esse tipo de indicação muito saudável, né, quando se trata de profissionais capacitados, que possam comprovar, não só com o currículo, mas as suas experiências, fazer jus do porquê ele tá ali, né. Então, eu acho que vocês me conhecem, vocês sabem que eu tenho uma maneira mais, assim, direta de me expressar. Eu não gosto de poupar palavras, obviamente sempre com respeito e sem ofensa, mas eu acho que muitas coisas precisam ser ditas. E essas coisas, às vezes, não vão soar tão bem, né? No sentido de... Eu sou amiga de muito dirigente, mas eu falo pra eles no off também. Você não ajuda ninguém, e aí? Você não dá oportunidade pra ninguém, e aí? Você esqueceu que você já foi ajudado? Quem que você já ajudou? Então a gente precisa ter coragem, sabe, de externar isso. Agora, isso aqui é um conteúdo que obviamente vai, você nunca sabe, não tem fronteira esse tipo de conteúdo, né? O online ele vai além das fronteiras, o que é bom, obviamente. Mas eu espero que quem vê isso aqui e que conheça a gente, principalmente me conheça, entenda a necessidade o quanto isso é saudável, sabe? Da gente respirar fundo, entender que o trabalho duro, ele precisa prevalecer muito mais do que um ego. Eu acho que, cara, todo mundo merece uma oportunidade. Eu acho que o futebol interativo tem contribuído. O Jorge já falou, eu acompanhei isso aqui no começo. E ver o que se tornou hoje. E eu lembro que ele me falou. Você tinha uma ideia, um plano de 5 anos. E eu te conheci quando o futebol interativo tinha 1 ano. 2020, né? A gente tava na pandemia. A gente ainda estava lá no Rio Grande do Norte, estava vindo aqui para São Paulo, a gente chegou aqui em 21 e começou a construir essa nova fase aqui na capital paulista. E você, tudo que você falou aconteceu, eu lembro. Ele falou para mim que ia para São Paulo, ele falou para mim que ia para Paulista. Você lembra que você tinha falado para mim? Era a ideia um dia, um dia na Paulista. Mas a gente não começou aqui direto lá, né? A gente deu algumas voltas, mas desde o ano passado a gente tá lá. Então, desde o ano passado estamos lá. Ele me falou isso. O cara falou 5 anos atrás que, né, dessas ideias. E por que deu certo dentro dos 5 anos? Porque você vai fazer um plano, você vai executar esse plano,
Obviamente que no meio do caminho vai dar voltas, vai acontecer muitas coisas, mas você vai chegar lá. E o futebol é a mesma coisa. Vai ganhar, vai perder, vai empatar. Exato. Mas isso não justifica parar. Exato. Então, assim, então isso pra mim é muito interessante, por isso que eu adoro gente que fala e faz. Eu acho que a gente tem que ser menos sensível, sabe? Muito mimimi. Demais. Pô, faz parte, tem que criticar, tem que levar a crítica também de uma maneira respeitosa, mas tem que botar a mão na massa, tem que profissionalizar. E eu confesso, assim, hoje mesmo eu tive essa aula de scouting pela Comparisonator, até vou falar o nome da plataforma, que eu acho que vale a pena vocês conferirem. Tem que olhar Transfer Room, iScout, Skill Corner, Sports Code, que mais, Rafa? Impact. Stats Bomb. Tem mais uma? A Huddle, que na verdade comprou todo mundo, né? Driblab. A Driblab. Então, e aí Comparisonator, que é diferente de todas essas. E eu acho assim, mas como é que eu faço? Começa pelo Google. O Google vai te dar o caminho. E se não achar o resto do caminho, entre em contato com o Rafa, comigo. A gente, na verdade, Rafa... A gente encurta o caminho. A gente encurta o caminho. E é isso, eu acho que é uma área que eu total respeito, eu admiro. Eu acho que é o coraçãozinho da bola. É o coração da bola, não adianta. O nível de detalhamento, os departamentos, assim, é uma delícia estar dentro daquela sala, de você ver aqueles quadros. Então, assim, para todo mundo que está iniciando, apostem muito no networking, apostem muito na capacitação, né? Seja inteligente no uso de rede social. Não vá abordar alguém no Instagram se você só tem foto de balada no teu perfil e depois se dizer um analista, um scout, porque a chance de você receber uma resposta é muito pequena. Então, eu tô sendo realista, né? Você tem que pensar na tua imagem. Futebol é um meio que... É um mundo que é muito pequeno, todo mundo se conhece. E, infelizmente, você é muito julgado pela tua imagem. Sim. Então, seja estratégico, né, com suas redes. Faça o máximo de cursos possíveis, faça o de scouting, faça o de análise, faça o de mercado, faça tudo. Faça o MBA aqui em análise de desempenho e mercado, o QR Code está na tela. Obrigado, Camila Prano. Não, exatamente, façam isso. E obrigada mais uma vez pelo convite. Vamos fazer um bate-bola aqui com Camila? Aquele pergunta e resposta no final, assim, bem direto? Pode ser. A propósito, Camila é a primeira convidada mulher do Análise Cash. Você reparou isso? É, importantíssimo. Ponto marcante. Bom, queria te agradecer, Camila, a participação, né, atender a gente no nosso convite, compartilhar com vocês de todo o respeito e o carinho que a gente tem pelo teu profissionalismo e de coração aí desejar só sucesso para ti. Obrigada, tá bom? Rafa. Foi ótimo esse bate-papo aqui, foi muito, muito legal mesmo e tenho certeza que para vocês aí também foi bastante proveitoso. Vamos fazer aquele bate-bola. Eu vou me despedir de Camila também, mas vamos fazer aquele bate-bola no final, assim, aquelas perguntas... Aquelas de... Pergunta time do coração. Eu não sei, cara. Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho esse talento. O do time não tem mais, então não vai ter resposta. Mas tirando isso... Maior sonho no futebol, Camila? Me tornar diretora de futebol. Legal. Maior conquista até aqui, na tua opinião? Ter trabalhado na Arábia Saudita e chegar da seleção brasileira. A Confederação Brasileira. Momento mais marcante no futebol, inesquecível. Cara, são tantos. Digamos que a Copa do Catar. Pelos eventos, as coisas que aconteceram lá, enfim, eu pude subir o patamar ali. Quem são tuas referências no futebol? Ou quem é? Não sei. Sem ser injusto, né? Porque a gente poderia, de repente, citar várias pessoas, mas... pessoas que você admira, que você fala assim, poxa, me inspiro nelas. Cara, essa é muito difícil, assim, ainda mais na área que eu atuo, vamos lá. Difícil. Rafa já tá pensando aqui também, vai vir aqui uma pergunta. Olha, caramba, gente, desculpa, essa aqui é difícil, hein? Essa é difícil. Que eu me inspiro... Olha, é que são muitas pessoas, né? E eu... Tá com medo de esquecer alguém? Não, acho que não é nem isso. É porque eu me inspiro em bons profissionais, né? Hoje em dia eu posso estar me inspirando, um exemplo, no Rafa, amanhã em ti, amanhã em outra pessoa, porque o futebol é muito momento.
Porque eu já cheguei a me inspirar em pessoas que eu não me inspiro mais. Entendi. Entende? Mas eu vou te falar que uma pessoa que eu me inspiro é. Vai até parecer estranho isso aqui. Mas é. Cara, no Cristiano Ronaldo. Legal. E eu quero falar o porquê. A determinação desse cara, É fora do comum. ela serve pra qualquer área. Pra qualquer ser humano. É um cara que vai lá e faz. Faz até conseguir. Então eu acho que esse cara aí é uma admiração que qualquer ser humano minimamente lúcido tem, né? Legal. Dica de livro. Dica de livro Que te marcou. Cara, é um livro que eu tô lendo agora. Hábitos Atômicos. Eu acho que isso é uma lição de vida. Depois, enchem o Jorge e o Rafa de direct, essas coisas, que eu vou passar o livro pra eles. Sim. Mas esse livro Você chegou aqui falando que perdeu 10 quilos? Eu perdi 10 quilos. Hábito atômico aí, provavelmente. Hábitos... Hábitos Atômicos. Eu ganhei esse livro de um profissional do futebol, muito conhecido. Por incrível que pareça, o que eu mais tenho ganhado nos últimos anos são livros de pessoas do futebol. Não sei, que eu só tenho essa cara de quem gosta de ler tanto. Mas esse livro tá mudando muito minha vida profissional. E esse livro, ele é um best-seller. E o autor, que agora só não me lembro o nome, ele também hoje ele é contratado pelos melhores times da NFL, da NBA, para dar mentoria de tanto que funciona, né, o método dele. E eu lembro que eu até postei esse livro no meu Instagram, tava indo para a Arábia Saudita e, pô, li pra caramba esse livro no voo. E várias pessoas entraram em contato comigo dizendo que esse livro tinha mudado a vida delas, e pessoas do futebol também. Então, Hábitos Atômicos. Já vou pegar um no aeroporto agora. Sim, não, é sensacional. Eu tô querendo lembrar o nome do autor, mas eu acho que eu não vou conseguir lembrar. Eu não li ainda, mas eu já presenteei esse livro. Sim, Já dei de presente esse livro. Esse livro é Matheus, meu sensacional. sócio. Esse livro é sensacional. Show de bola, Camila. Muito obrigado. Muito obrigado. Primeira convidada mulher do Análise Cast em alto nível, hein, Rafa? Alto Alto nível. nível. Alto nível. Obrigada, Obrigado. Jorge. Obrigada. Obrigada Obrigado. a todos do Futebol Interativo, que eu já acompanho há muitos anos. E boa sorte pra todo mundo e contem com a gente. É isso aí, pessoal. Esse foi o episódio primeiro do Análise Cast com uma convidada mulher. Se você gostou, comenta aqui. Quero ver mais mulheres participando do Análise Cast. A gente falou sobre o futebol ser um lugar muito restrito e ele é ainda mais para as mulheres. Então, a sua missão, Camila, ela não só é uma missão muito bonita, mas ela é uma missão muito importante, né? A de dar referência, de, quem sabe, ser inspiração para todo mundo, né? Mas imagino que especialmente para as mulheres que vão ver em você essa fonte de coragem, né? Esse exemplo de empreendedorismo, acho que eu posso falar assim, né? Por essa capacidade Claro. de desbravar e buscar um lugar num contexto que, inegavelmente, é extremamente masculino. Não só masculino, né? Por muitas vezes é um contexto machista também. Então, a gente sabe que, por isso, inclusive, não é fácil e que belo papel você ter feito. Parabéns. Obrigada. Valeu. É isso aí, pessoal. Em breve tem mais Análise Cast aqui, então fiquem ligados que o Futebol Interativo vai continuar falando sobre análise de desempenho e mercado nesse podcast. Até a próxima.